Estrelando está começando e a minha entrevistada de hoje está sempre aqui no programa, é a Celisa Beranger. Celisa, muitíssimo obrigada por mais uma vez estar presente. Obrigada eu, um prazer enorme pessoalmente depois de 3 anos. Nem me fale. Já fizemos algumas lives juntos, né? Exatamente, mas fizemos várias, mas pessoalmente. É verdade. Demos um grande abraço hoje para matar essa saudade. É verdade. Até porque nós estamos gravando aqui nos estúdios Gaia, aqui em São Paulo, do Robson Papaléu, que está acontecendo agora em julho, o 22º encontro chamado Astrológica, aqui em São Paulo. Então, como nós viemos participar, eu já aproveito e faço uma série de entrevistas. A Celisa, ela é do signo de Câncer, tem um ascendente em Capricórnio e a lua em Escorpião. Para quem já sabe, a Celisa é arquiteta, astróloga, escritora, diretora da Escola Espaço do Céu no Rio de Janeiro e ex-presidente do SINAGE, é professora e tem diversos livros publicados. Celisa, o motivo de eu ter lhe convidado para vir nessa entrevista é para falar justamente sobre estrelas fixas, né? Pouco se fala e elas têm uma importância imensa na astrologia. Você poderia explicar para nós o que é uma estrela fixa? Quando a gente fala que desde os tempos mais remotos, os homens observam as estrelas. Eles nem viam o planeta, né? E a astrologia começou com estrelas. Estrelas que estavam ascendendo no horizonte, estrelas que estavam culminando ou se pondo. E então, na verdade, desde uma coisa que foi descoberta em 2000 pelo Dr. Michael Rappenglück, que na caverna de Lascaux está representado o touro e em cima as Pleiades. Que o touro tem 2 conjuntos de estrelas nebulosas, que a gente diz, porque são estrelas jovens. As Pleiades, que são as mais famosas, e as Raiades. Então, e ele datou isso de 15.500 a.C. Nossa. E descobriu também que na caverna eles marcavam Sol e Lua, a Lua no sentido de Lua nova e Lua cheia. Você falou isso outro dia para mim. Exatamente, mas o planeta, não. Não. E depois começa, a primeira referência que se tem, digamos assim, a princípio de astrologia, é do rei Gudea, 2122 até 2102, que ele reinou. Ele sonhou que ele tinha que fazer um tempo direcionado para as estrelas. Nossa, interessante. E depois disso, quer dizer, muitos tempos na Grécia e principalmente no Egito, são direcionados para a ascensão das estrelas. Porque o Egito, a estrela Sírios, que eles chamavam de Sotis, é que quando Sírios ressurgia, que ela leva um tempo invisível, começava o calendário religioso. Sírios é a estrela mais brilhante do céu. Por quê? Porque está mais perto de nós. Entendi. Então, a magnitude que estrela tem, quer dizer, uma segunda magnitude brilha 100 vezes menos do que a primeira, a terceira 100 vezes menos que a segunda. Mas o que vai acontecer? Existe uma magnitude visual, que é o que a gente vê, e existe uma magnitude real, que seria se você colocar todas as estrelas à mesma distância. E Sírios é extremamente brilhante, muito fácil de ver no céu. Então, a astrologia começa com as estrelas. E não com os planetas. E não com os planetas. Eles não viam planeta. Tanto que... Aliás, uma questão interessante é como detectar um planeta e uma estrela no céu. Ah, isso é bem interessante. Bem interessante. Estrela pisca, planeta não pisca. Então, como as estrelas têm cor, como por exemplo, Antares, que é avermelhada, Betelgeuse também, mas Marte também é vermelho. Então, se o planeta, ele na verdade, ele recebe a luz da estrela em torno do qual ele gira. Então, por exemplo, os planetas giram em torno do Sol, como a nossa Terra também, né? Sim. Então, eles não têm luz própria. Tem uns que brilham mais, como Vênus, que reflete mais a luz que recebe do Sol, e outros que brilham menos. É claro que aí também depende da distância que eles estão em relação a nós.
Entendi. Agora, aquelas estrelas que têm um tom avermelhado, sempre tem naturezas de Marte, né? Pois é, este é um problema, porque não é o método original das estrelas. Pois é, Celisa, mas a gente tem umas literaturas que quando a gente aprende astrologia, eu caí muito nessa. Aliás, muita coisa da astrologia, até para você saber, a gente começa, às vezes de uma forma errada, lendo livros errados, e autores que não conhecem, autores que só copiam o que os outros escreveram, e a gente cai nessa. Que era isso, estrelas avermelhadas são da natureza de Marte. E não sei o que é Saturno. Então elas têm uma natureza Marte-Saturno e elas têm uma característica negativa. Mas qual é o problema? Existe uma dúzia de autores de estrelas e cada um põe a natureza que ele quer. Agora, veja bem, estrela não, planeta não é estrela. Estrela não pode virar planeta, como o planeta também não pode virar estrela. Sim. Então, o método original é das ascensões, que é como a astrologia começou. E isso só foi efetivamente divulgado na década de 90, quando um grupo dos Estados Unidos, você deve lembrar, o Project Insight, que estava traduzindo muitos textos, traduziu a obra, né? Isso. Do Anônimo do ano 379. Que ninguém sabe o nome do astrólogo, e ele é conhecido como Anônimo do ano 379. E eles deram a designação do Tratado das Estrelas Brilhantes. Ali ele fala o tempo todo a ascensão de uma estrela, culminação de uma estrela, porque qual é a diferença? O planeta ele só ascende no leste, onde passa a eclíptica. Tá. A estrela pode ascender sudeste, noroeste, ela está ascendendo. Ela pode ascender nos 360 graus do horizonte. Então, na verdade, ela funciona com o método do horizonte, não com o eclíptico. E o que fez Ptolomeu no século II? A primeira lista de estrelas é de 1100 a.C., chama Lista do Astrolabe. E no século II depois de Cristo, Ptolomeu divide as constelações em partes. E a cada uma das constelações, ele dá, cada pedaço da constelação, ele dá uma natureza. Ele se refere especificamente no Tetrabíblos a no máximo 15 estrelas. Depois, no Almagesto, ele aumenta esse número de estrelas, mas não é o nosso livro. O Almagesto é de astronomia. Aí o que acontece? Ele inventou, talvez ele não soubesse desse método original de ascensão e culminação de estrela, que é o que a gente vê, né? Se você olha para o céu, você vê uma estrela brilhante ali. Sim. Se você tiver com uma carta celeste ou com esses programinhas que hoje tem à vontade para os celulares, isso. Star Walk, Safari, não sei o quê, você joga para lá, você vê qual é a estrela, perfeitamente. Né? E isso é uma coisa que eu acho super importante para definir que constelação não é signo. Constelação é um aglomerado de estrelas. Foi como a astrologia começou. Este ano agora começaram com essa história de constelação e signo. Todo ano tem. Volta e meia aparece esta droga de 13º signo. Marte vai estar mais próximo da Terra do que nunca. Não, isso daí... Todo ano eu recebo o mesmo e-mail, que em agosto. agosto. Que Marte está do tamanho da Lua. Nunca Marte pode estar do tamanho da Lua. E que é em agosto, sempre no mês de agosto, é o mesmo quer dizer, texto. Lógico, mas isso vem desde 2012, faz 10 anos isso, Jorge. Quer dizer, é uma loucura. Interessante. Agora, qual é a importância da estrela? O que difere a importância da estrela de um planeta? Olha só, tanto que quando os planetas começaram a ser vistos, que a referência que eu tenho é por volta de 1200 a.C., e que eles foram denominados estrelas errantes. Os planetas. Os planetas. Porque eles se deslocavam. Porque eles se deslocavam. Quer dizer, lógico, eles só conheciam os planetas visíveis. Urano é século XVIII para cá, Netuno e Plutão. Até Saturno, que é visível ao olho nu. Então, eles olharam aquilo ali e essas estrelas andam. Então,
Se você pega os textos mais antigos, o próprio Anônimo, ele chama de estrela Ares, estrela Cronos, ele não chama de planeta. Se a estrela estiver subindo, Afrodite estiver subindo no horizonte, e uma estrela tal está culminando. E uma coisa interessante que o texto dele, ele ainda faz diferença para Marte e para Saturno, se o nascimento é diurno ou noturno. Ah, é? É, porque como o secto de Marte é noturno, para ele ficar mais bonzinho, por causa do úmido da noite, e o secto de Saturno é diurno, para ele ter mais calor, para diminuir o frio dele. Se o planeta está ali com uma estrela, mas se for de noite, o Marte recebe menos malefício do que se for de dia. Entendeu? Entendi. Então, a grande questão é essa. Primeiro, é a ordem natural das estrelas, que você tem que primeiro considerar a constelação a qual ela pertence. Para a natureza dela. Para o significado dela, se começa pela constelação a qual ela pertence. Ah, pera. Então nós vamos deixar para o segundo bloco, essa informação. Voltamos já. Apoio. Euro, materiais para construção e reforma. Praça dos Andradas, 110, em Santos. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. A Escola Santista de Astrologia promove, no dia 10 de agosto, novas turmas para o curso básico de astrologia, tanto em formato presencial como online. No dia 12 de agosto, o curso completo de tarô, arcanos maiores e menores. A programação completa você encontra no site escolasantistadeastrologia.com.br. Maiores informações 13 99746 7839. Nos dias 5 a 13 de novembro, o SINARGE, o Sindicato dos Astrólogos do Rio de Janeiro, promoverá o 23º Simpósio Nacional e 13º Internacional de Astrologia. O evento vai ocorrer no Novo Hotel Botafogo com transmissão online e o tema deste ano será Luz no Fim do Túnel. Informações 21 2213 0972. Voltamos ao segundo bloco, minha entrevistada é Celisa Beranger. Ela está falando sobre estrela fixa. Celisa, o significado de uma estrela é de acordo com a sua constelação. Começa pela constelação. Então, vou te dar um exemplo. Órion. Órion é possivelmente a constelação que tem mais estrelas importantes, que a gente vê facilmente no céu. Ela está ali por volta da linha do Equador. Tá. Então, ela tem 3 estrelas muito brilhantes, Betelgeuse, Bellatrix e Rigel, e tem Aunilã no centro, o cinto das Três Marias. Três Marias, todo mundo conhece, é o cinto do caçador Órion. É. Então, a primeira característica dessas estrelas é a coragem. Porque a constelação é de um caçador muito corajoso. Por exemplo, Bellatrix vai ser uma coragem um pouco mais temerária do que Betelgeuse. Que, aliás, Betelgeuse, no ano passado, todo mundo achou que ela ia explodir. Porque ela aumentou de tamanho, ficou mais vermelha, depois voltou ao normal. E pensaram que ela ia virar uma supernova. Olha que interessante. Entendeu? De tanto que ela aumentou de tamanho. Porque eu acompanho essas coisas de astronomia para... Sim. Até porque, eu digo assim,
Então, por exemplo, se você pega a estrela Antares, como você fala, Antares é uma das reais. Das reais, são... De Escorpião. São 3, né? Aldebaran, Antares, Aldebaran de Touro, Fomalhaut. que o Anônimo considera a melhor estrela do céu. Aldebaran? Aldebaran. E porque Aldebaran de Touro, ela é uma estrela dada assim a governantes, ela é uma das estrelas que promete sucesso, muito sucesso. Ela está em Touro. Ela está em Touro. Lembra do grau dela? Não sei, Também porque não. eu sou contra essa projeção na eclíptica. Ah, e como é que você utiliza isso na prática? Então, nós temos programas em astrologia que dão o método dos parãs. Porque o parã veio de paranatelonta, grego, ascender com. Roubaram esse nome para a astrocartografia. Quando eu comecei a estudar estrela, é que eu descobri que a astrocartografia roubou, porque isso é das estrelas, os parãs são das estrelas. Por exemplo, uma estrela está no horizonte, leste ou oeste, não importa, e um planeta está culminando, isso é um parã. Uma estrela está ascendendo ou está se pondo e um planeta está culminando. O mais importante é quando a pessoa tem no mapa uma estrela ascendendo com um ascendente ou culminando com o meio do céu. São as posições mais importantes. Então, a história dos antigos é essa. O sucesso está escrito nas estrelas, mas é nas estrelas mesmo, não é nos planetas. Se você pega alguns mapas, como o mapa do John Kennedy, por exemplo, você não vai ver nada para ele ter ascendido até onde ele ascendeu e até para depois ter sofrido o que ele sofreu, morrer assassinado. As estrelas falam. Então, na verdade, eu acho que, eu falo assim, a grande divulgadora dos parãs das estrelas é a australiana que mora na Inglaterra, Bernadette Brad, que já escreveu 3 livros a respeito disso. De estrela? 3 livros? 3 livros. Primeiro ela escreveu, ela achava que ia dar para você descobrir os parãs em gráficos, fazendo à mão, mas isso era loucura. Eu conheci o livro na época e vi que era loucura. Ela deu para o SolarFire para botar, o SolarFire tem lá os parãs, só que está tudo errado. Não adianta nada. Aí ela fez um programa que se chama Starlight, fundamentalmente para fazer isso. E eu pedi ao Juan Saba, argentino, para botar no programa dele Meridian, que é considerado até pelos americanos como igual ou às vezes até superior ao SolarFire, e ele botou o cálculo dos parãs. Então eu digo assim, eu não admito, você pode até usar a projeção na eclíptica, mas não interpretar por natureza de planeta. Então, por exemplo, na prática, eu posso pegar um software de astrologia, utilizar a Algol, a Antares, a Fomalhaut, tal, e colocar no mapa. Mas eu não posso dar a interpretação do que esses livros têm publicados. Por exemplo, essa estrela tem a tonalidade vermelha e ela vai ser maléfica da natureza de Marte. Não posso pensar nada disso. Isso está errado. Só para você ter uma ideia, o Anônimo, ele não botava Algol como maléfica, não. Não? Não. Ele juntava com Hegel, com mais alguma coisa. Ele não era maléfica, não. Porque o Algol está na constelação de Touro, né? Não, Algol está na cabeça da Medusa. Tá. Na constelação lá Perseu, Perseu que segura a cabeça da Medusa cortada e Algol está ali. Por isso é que fala que vai cortar a cabeça. Isso. É errado isso. Eu estou falando, é o que a gente... Eu sei, mas isso está errado. Na verdade, olha só qual é a história de Algol. Algol ela tem uma magnitude variável, porque ela não é das mais brilhantes, óbvio que não é, mas ela tem uma magnitude variável. Mas sabe por que ela tem uma magnitude variável? Ela é uma estrela binária. O que é binária? São 2 estrelas juntas e às vezes uma roda
em torno da outra. E ela tem uma anã branca. O nosso Sol vai acabar com uma anã branca daqui a 5 milhões de anos. Nem interessa para ninguém que está vivo. E quando ela é considerada verdadeira maléfica, quando essa estrela anã encobre ela. Que aí a magnitude dela cai muito. Esse é o... A verdade é essa. Sério. E possivelmente o anônimo não sabia disso. Então não podia colocá-la como maléfica. Mas eu diria assim, eu acho uma coisa incrível os astrólogos até hoje não darem a devida importância às estrelas. Por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. De estudo, de pesquisa. Por isso que o meu intuito, eu estou dizendo a você, agora há pouco tempo, saiu um livro de estrelas do... Esqueci o sobrenome, é Alexander alguma coisa. É um livro de estrelas, chama-se The Pillars of Destiny. O cara não fala em Paran. Eu falei, eu não posso entender que uma pessoa tenha editado um livro em 2019 e não fale de Paran. Porque você pode pegar um mapa e a pessoa não tem nenhuma estrela por projeção na eclíptica. Paran sempre tem. Então tá, qual o livro, qual é a literatura que você indica fiel? Eu indico a Bernadette Brad. Okay. Ela tem um livro que se chama Star and Planets. Qual é a questão da Brad? Tem algumas interpretações que eu realmente discordo dela. Tem algumas coisas que eu não estou de acordo. Mas, de qualquer maneira, eu considero ela uma base muito boa. Além do mais, ela usa, porque as pessoas ficam falando assim, a mitologia dos signos. Mentira, a mitologia das constelações, não é dos signos. Foi roubado para os signos. Como os signos tomaram o nome das constelações. Foi. Porque o nome é das constelações. Então, de alguma maneira, o que acontece? Tem até uma visão que eu acho interessante do Dani Rudyard, que ele fala que as constelações escorregam por trás dos signos, que os signos são fixos e as estrelas se movimentam 50 segundos por ano. 1 grau mais ou menos a cada 72 anos, por causa da precessão dos equinócios, do movimento da Terra. E Parco já falou isso no século II a.C. Foi preciso 18 séculos depois para Newton confirmar. Você vai ver que uma estrela se movimenta 50 segundos por ano. Então, por exemplo, a estrela Regulus. Hoje ela está em 0 grau alguma coisa de Virgem, do signo de Virgem. Ela é da constelação de Leão, por projeção na eclíptica, mas ela não é de Virgem, porque Virgem é outra constelação. A grande estrela de Virgem é Spica. Spica, é a famosa Spica. Que também é uma estrela importante. Então, eu acho o seguinte, se a pessoa for usar na constelação, na projeção na eclíptica, não tem que usar a natureza de planeta, tem que usar o significado da estrela. Porque toda estrela, por exemplo, o que é espica? Que ela fertiliza o que toca. Ela não está lá na mão da Virgem com a espiga. Porque os significados têm a ver com a constelação e a posição. Você tem uma interpretação de estrela, se ele está no ombro, se ele está na cabeça, se ele está na boca, se ele está no nariz. Nossa, é muita coisa. Se ele está no ombro, se é o esquerdo, se é o direito. Então, isso é interpretação de estrela completa. Quantas estrelas se utilizam, no geral, para se interpretar, para se colocar no mapa, para se averiguar? Olha, eu normalmente trabalho com da ordem de 60 estrelas. 60? 60 Sim, você não vai interpretar 60 estrelas, só se elas realmente tiverem uma importância. Na verdade, você encontra da ordem de 6 a 10 estrelas no mapa, em média, por Paran. Agora, você faz no método eclíptico, pode não ter nenhuma. Entendi. Agora, eu dou um grau de importância, por exemplo, se a pessoa tem um Aldebaran e Algol, não é tão complicado, porque ela tem uma estrela muito boa e uma outra estrela, porque a interpretação de Algol é que ela tem uma conotação um pouco
histérica. Decepção, né? Mas isso é errado. 25 de touro, Mas se não me engano. tá errado. Não, mais do que isso. Mais eu 26? quando eu nasci, eu tenho Marte 26 de touro, está em conjunção Tá, com a Lua. 25, 26, Entendeu? uma coisa assim, quando Aí se eu faz falei, o ó, cálculo. tô aí, ó, até hoje. Não é isso, é que realmente isso eu até concordo. Que eu, quando tô com raiva, que eu fico um pouco histérica. Mas não quer degolar ninguém. Mas não quero degolar ninguém, entendeu? E Isso nem aí é degolar. o degolar, por isso que eu estou dizendo, você tem que saber aonde aquilo está localizado, porque está na cabeça cortada da medusa. É a posição de algol. Entendi. Fala uma coisa, Celisa. Que orbe você utiliza da estrela? Olha, máximo 1 grau. Máximo 1 grau. Porque eu não falei que ela anda 1 grau cada 72 anos? Tem gente que usa trânsito de estrela, você acredita? Trânsito? Trânsito de Tem estrela. como? Se você tem uma estrela a 32 minutos de distância, quando aquilo fizer orbe zero, é o trânsito da estrela. Isso é uma bobagem, isso daí. Não serve para Por isso que eu nada. falo para você, às vezes, a gente tem umas literaturas que, como não conhece do assunto, acaba acreditando no que o autor está eu dizendo. estou te falando, eu tenho mais de uma dúzia de livros de Eu autores também tenho. de natureza. Aí você compara, um dá uma natureza, outro dá outra, outro dá outra. 2 concordarem já é a maior raridade. Exatamente. Agora, eu sigo a Bernadette Brad. Mas não se monta um mapa só de estrelas para interpretar. Tem que ter o planeta e a estrela. Não, com certeza. Não A estrela confirma a ação de um astro, positiva ou negativa? Não. A estrela, ela é mais forte do que o planeta. Na astrologia, tudo que é mais lento não é mais forte? É, Então. infelizmente. Então, se ela leva 1.260 anos para percorrer 30 graus, não tem nenhum planeta que vai fazer isso. Então você monta um mapa só de estrelas? Não. Não. Eu monto o mapa e o que eu vejo? Todas as estrelas relacionadas ao Sol, todas as estrelas relacionadas à Lua. Na opinião do anônimo, é mais importante você ter uma boa estrela ligada à Lua do que ao Sol. Porque ele te vai dar popularidade, vai tornar você conhecido. Entendeu? Ele dá mais relevância à Lua do que ao Sol. A vantagem do anônimo é que ele usa os 2 métodos. Ele usa o método de Ptolomeu, ele até fala da natureza, mas ele usa a interpretação das estrelas. Entendi. E onde a gente encontra esse material? Eu estou tentando acabar de traduzir. Ah, então teremos isso no mercado. Mas olha só, não adianta que a pessoa não vai conseguir ler se não tiver um conhecimento prévio disso. Que você pode nos oferecer, dando um curso e tudo Eu mais. faço isso. Ótimo. Faço isso. Tem até um curso meu lá no Hotmart de estrela. Já exatamente, já pronto, que está lá disponível. Acabei de dar um agora, essa semana Celisa, terminei. eu estourei todos os tempos da entrevista e tenho várias outras perguntas ainda que a gente, ao longo desses anos, a gente vai terminar. Quero te agradecer muito, mais uma vez, a presença aqui. E volte sempre. Eu que agradeço, é um Sempre. prazer imenso. Muito obrigado, Celisa. E para vocês, uma excelente semana a todos. Apoio. Euro, materiais para construção e reforma. Praça dos Andradas 110, em Santos.